Maria vita in morte suo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. No vídeo passado comentamos um pouco aí sobre a questão da solo fide, somente a fé basta, um dos pontos de argumentação aí que compõe a reforma de Lutero. E dando sequência ainda a esse assunto, eu acho importante a gente conversar um pouco mais sobre isso, principalmente no que diz respeito aos solas de Lutero, né? Falamos sobre o sola fide e hoje quero trazer o assunto relacionado ao sola scriptura, que segundo Lutero somente a escritura basta como revelação. Então vamos dar prosseguimento. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho a assistir, porque são assuntos que estão correlacionados com o que a gente já vem falando aí nesses vídeos passados. Então, antes de começar, vamos pedir a Nossa Senhora a sua intercessão para que a gente possa ter o verdadeiro entendimento e a verdadeira reflexão de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sola Scriptura são palavras do latim que significa somente as Escrituras. O que Lutero acreditava? Passou a acreditar, né? Porque na verdade Lutero, como a gente mencionou e conversou, ele era um padre, um frei da própria Igreja Católica, que depois começou a questionar algumas coisas ali e começou a confrontar a Igreja Católica até que veio a sua grande reforma, né? Vamos dizer assim, né? A reforma luterana, confrontando aí, protestando pontos sagrados da Igreja Católica. E essa argumentação da sola Scriptura, ele dizia que basta as Escrituras, que não precisamos de nenhum outro modo para poder buscar a revelação de Deus, né? Ele passou a ignorar todas as tradições que a igreja ao longo de anos, né, vem também ensinando. Vinha ensinando e vem ensinando até hoje a verdadeira religião, a verdadeira igreja católica, né? Vamos dizer assim. Então Lutero começou a argumentar nesse sentido. Vejo que ele levava muito em consideração o que São Marcos diz aqui no capítulo 7, versículos de 4 a 8. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Então, eu vejo que Lutero, claro, se embasou muito nesse ponto, como muitos outros pontos da Bíblia que fala sobre a tradição. E aqui em Marcos, Jesus ainda usa pontos da Sagrada Escritura, né? Isaías e em vários outros momentos utiliza ponto da própria Sagrada Escritura. Isso também fez com que Lutero embasasse esse argumento, dizendo que o próprio Cristo usava passagens das Escrituras para poder ensinar, né? E aqui fala de tradição, né? Então, recriminando a tradição dos fariseus. Só que nesse ponto aqui, se a gente observar em São Marcos, que tipo de tradição Marcos está dizendo? São tradições humanas, não questões de fé. Você pode ver ali, quando ele diz, né? E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Então eram coisas que os fariseus faziam, que eram costumes humanos. Lutero, ele se embasou muito também
nos escritos de Paulo, e Paulo também em vários pontos ele fala dessas tradições, mas ele também está se relacionando com as tradições judaicas dos fariseus. A gente sabe que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um grande perseguidor dos cristãos. Era um homem que estava engajado assim, de cabeça mesmo no judaísmo. E depois, quando veio para o cristianismo, né, aceitando a Cristo, ele começa a falar dessas tradições, mas são tradições voltadas para os judeus, as tradições judaicas, como diz aqui Marcos, né, questões lá humanas que eles faziam, e não as tradições em termos de fé que a igreja nos transmite, dentro da própria Bíblia, né, aquilo que a igreja ensina por meio da sua vivência está relacionado com o evangelho. Então não tem nada a ver com essa correlação de tradições humanas. Aí a gente pega o contexto da Bíblia para a gente entender e correlacionar isso que a igreja ensina e o que o Lutero estava contestando. Ó. Se a gente pegar esse trecho agora aqui da Bíblia, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 14 a 15. Olha o que Paulo disse. A qual vos chamou por meio do nosso evangelho para vos fazer alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai, olha que importante, ó, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa escrita. Tem outra passagem também, ó, que diz, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo também disse isso, ó, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais os meus preceitos, como vos ensinei. Então Paulo fala para guardar as tradições, seja ela de forma oral ou escrita, que ele transmite. Então ele parabeniza as pessoas dessa forma, incentiva as pessoas dessa forma. Então não há uma contradição, como a gente sempre vem conversando aqui, né? É você pegar o contexto da Bíblia e ver o que realmente são essas tradições. Então aquilo que é ensinado em termos de fé, pela vivência da Igreja Católica, é válido sim, porque está dentro das Sagradas Escrituras, como Paulo ali menciona, para que a gente possa seguir o que ele dizia em termos de ensinamento. O Padre Gabriel, se vocês não acompanham, se vocês querem se aprofundar um pouco mais no catolicismo, convido vocês vai aparecer o link agora aí em cima para vocês irem lá no canal do Padre Gabriel Graciani e se inscreva. Lá tem muitos conteúdos lá legais e tem um vídeo lá que o padre fala sobre essa questão de somente as Sagradas Escrituras, como Lutero havia falado, né? E até hoje os protestantes porque protestam contra alguma coisa dentro da fé, né? Principalmente com a Igreja Católica, diz ainda, né? Então o padre fala uma coisa interessante, porque é controverso, é contraditório dizer isso por parte de Lutero e para aqueles que ainda seguem esse modo de pensar. Porque a reforma ela veio no século XVI, por volta de 1517, depois do ano de 1500. Durante esses mais de 1500 anos, a custódia das Sagradas Escrituras estava com a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que reuniu lá, buscando os pergaminhos, os escritos sagrados, e montando a Sagrada Escritura. Ficou sob custódia da Igreja Católica. Então, muitos ali se debruçaram sobre os escritos para poder transmitir a fé. Então, durante esses 1500 anos, quem estava sobre este comando, vamos dizer assim, era a Igreja Católica. Aí depois vem Lutero com a sua reforma e diz, não, tradição não, só a Bíblia. Só que a Bíblia que ele utilizava e que muitos utilizam hoje ainda, quem custodiou durante mais de 1500 anos foi a Igreja Católica. Então, quer dizer, isso aqui a gente aceita, mas só isso, para lá, não vamos aceitar. É um pouco contraditório isso, não é verdade? O padre comenta sobre isso e é interessante, é verdade, é bastante contraditório
agir dessa forma e dizer dessa forma, né? Porque a igreja tinha custódia durante muitos anos, né? Durante muitos anos. Então, Lutero veio com esse pensamento, confrontando a igreja. E será que ele tinha autoridade para fazer isso? A igreja tem autoridade, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, em Mateus, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Jesus deu a chave do reino para Pedro. Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, Pedro era o primeiro papa, foi o primeiro papa. Então a igreja tinha autoridade para isso. Lutero, que autoridade tinha para fazer isso? Tanto é que hoje, se você pegar uma Bíblia protestante, vamos dizer assim, né, dentro da reforma de Lutero, muitos livros ali eles excluíram como não sendo sagrados e que a igreja havia determinado que era sagrado. Então, se você pegar uma Bíblia católica como a Bíblia protestante, você vai ter livros ali que na Bíblia católica tem e na protestante não tem, porque para eles aqueles livros não eram sagrados, não era considerado, então não deveria considerar. Então, contraria o que está escrito em termos de autoridade, né? Quem é que tinha autoridade para fazer isso, né? A igreja tem. Tudo que ligar aqui será ligado no céu. O que desligar aqui, Deus desliga lá no céu. Então, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos refletir sobre tudo isso. Hoje, talvez um vídeo aí um pouco mais rápido, mas era isso aí que eu queria passar para vocês sobre esse tema e dizer que é um argumento que, se a gente pega o contexto da Bíblia ali, a gente percebe que não tem tanto fundamento assim, né? Não é verdade? Então, vamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar hoje com mais esse assunto e fiquem com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até mais então. Salve Maria. Fiquem com Deus. Maria vita in morte